Exatamente, o Cássio que reescreveu também a história do Corinthians, porque apesar... É o que eu falo pro Miguel, inclusive. O Cássio, ele brilha principalmente em clássico, né? Sim, e jogo eliminatório. Jogo grande. Porque ele oscila mesmo no Campeonato Brasileiro. Não, ele normalmente oscila demais. Oscila, ele oscila demais. Tem muito torcedor de outro time que fala: vocês corintianos, vocês tinham que lavar a boca para falar do Cássio. Cara, o Cássio, nos últimos 3 anos, ele não foi melhor do que o Thiago Volpi. Pode parecer impactante isso, mas se você for pegar as falhas do Thiago Volpi e as falhas do Cássio, com a mesma regularidade. A cada 3, 4 jogos, um gol esquisito. A cada 7, 8 jogos, um gol que você fala: pô, um goleiro de time grande não pode tomar. Sim. Isso tem acontecido. Da mesma maneira que quando o Cássio é brilhante, como ele foi ontem contra o São Paulo, às vezes ele falha. Exatamente. Né? E ele falha com mais regularidade, por exemplo, do que o Dida falhava, do que o Ronaldo falhava. Você não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas ele é um goleiro de jogo grande. É um goleiro de clássico e de jogo grande. E tá na história. Para mim é o maior ídolo da história do Corinthians, o maior jogador, o jogador mais importante da história do Corinthians. Sim. Não é o melhor goleiro, mas é o goleiro do time dos sonhos do Corinthians e é o maior jogador da história do Corinthians. Eu ia até perguntar isso pra você, porque eu conversando, muita gente, eu tenho uma opinião que ídolo é geracional. É difícil você medir quem é o maior ídolo da história de cada clube. Você que é uma pessoa, já um corintiano um pouco mais velho, essa geração mais nova coloca o Cássio como um dos grandes ídolos. Muita gente coloca Marcelinho, uma geração, quem é mais antigo, Basílio, e por aí vai. Você ainda assim acredita que o Cássio é o jogador mais importante da história do Corinthians? Eu acho que sim, evidentemente que você tem que fazer algumas ponderações. O Cássio, ele ganha Libertadores, ganha Mundial. O Cláudio, o Luizinho, o Rafael, o Simão, o Baltazar, Mário Carbone não ganharam Libertadores, mas eles não jogavam Libertadores. Eles não jogavam nem Campeonato Brasileiro, eles não jogavam nem Taça Brasil, não existia. Até por isso, quando tem gente que fala, tem uma frase que eu odeio, porque é uma frase mentirosa, preconceituosa, é que o Corinthians começou em 1990. Isso é uma coisa ridícula, patética, porque o Corinthians, ele era... São Paulo é uma nação, e o Corinthians foi o grande campeão dessa nação durante muitos anos, né? Durante muitas décadas. E talvez o maior time da história do Corinthians, tecnicamente, brigando, quem sabe, com times também da década de 30, com o time que ganha o bicampeonato brasileiro em 98 e 99, é o time da década de 50, da primeira metade da década de 50. Num período de 5 anos, o Corinthians ganha 3 paulistas, o de 53 não ganha, deixa um pouco de lado, porque foi jogar a pequena Copa do Mundo da Venezuela, que não é mundial, mas era um torneio importante, a pequena Copa do Mundo da Venezuela. O Corinthians ganha da Roma, ganha do Barcelona, ganha 2 vezes dos dois, ganha 4 jogos contra os europeus e é campeão. Ganha Quinela de Ouro, ganha 3 vezes o Rio São Paulo em 5 anos. Então era o grande time daquela primeira metade dos anos 50. E esses caras, Luizinho, Cláudio, Baltazar, eram os caras desse time. Então, é justo colocá-los entre os maiores ídolos. E talvez seja injusto colocar o Cássio e não esses atletas. Mas, de uma certa maneira, o futebol também se desenvolveu muito. O futebol também se tornou mais importante hoje do que era na década de 50. A repercussão do futebol é muito maior. Se pensar, em 87, São Paulo joga uma Libertadores, é eliminado pelo Cobreloa, pelo Colo-Colo, no grupo que tinha também o Guarani, em jogos que não foram nem transmitidos pela TV. Caralho. Então, você vê como dos anos 80 para cá já mudou muita coisa. Imagina nos anos 50. Então, pela importância que o Cássio tem na história recente do Corinthians, eu o coloco, mas a gente tem que fazer essas ponderações. Outros jogadores não ganharam essas conquistas tão importantes, mas também não disputaram lá num passado quase pré-histórico do nosso futebol. Tem que botar esses jogadores com a foto em preto e branco lá nos melhores da história, né? Tem que ter. Porque era outro esporte, né, cara? Era outro esporte, a relevância, a maneira que se jogava, só que, querendo ou não, eram os melhores naquele momento. Naquela época, mesmo que seja tão diferente. O pessoal fala, uma frase também maravilhosa, quando o pessoal fala, o Pelé jogava contra pedreiro, o goleiro não usava nem luva, não sei. Mas naquele momento era um cara que se destacava por estar muito à frente do tempo dele. Por tecnicamente ser um cara diferenciado, por ter muita força física para suportar pancadaria, para suportar... porque era um futebol muito mais agressivo também, uma bola muito mais pesada, e ainda assim ele se destacava. Você colocou aí os 2 pontos. Tinham aspectos muito mais fáceis e tinham aspectos que deixavam o jogo também muito mais difícil. Por isso que eu também não gosto de comparação. Eu costumo falar que você comparar, por exemplo... É que o Pelé é um caso muito à parte
também por esses detalhes que você colocou, ele estava à frente até no aspecto físico, né? Ele já nasce meio que privilegiado, né? Uma força física absurda. Deus grego. Não, o cara muito acima, né? Fazia tudo de maneira perfeita. Então, um cara que cabeceava bem, chutava com as duas pernas, driblava com muita facilidade. Porque se você for pegar alguns grandes momentos do Pelé, a gente só fica vendo os lances que parece câmera lenta, né? Ele mata no peito, chapela, ou sobe para cabecear e para no ar, o que já é uma coisa que beira a perfeição. Mas você também vê lances do Pelé, lembrando lances do Cristiano Ronaldo, em que ele sai correndo e dribla para lá e dribla para cá. O cara é imparável. Então o Pelé é um caso meio que à parte. Mas ainda assim, você comparar... vou tirar o Pelé, mas comparar o Garrincha, ou comparar o Newton Santos, ou comparar, sei lá, Fritz Walter, campeão em 54 pela seleção da Alemanha. Com os jogadores de hoje, você está comparando esportes diferentes. É a mesma coisa que perguntar para mim hoje, quem joga mais? O Neymar ou o Falcão do futsal? São esportes diferentes. Total. Né? É totalmente diferente você colocar o Falcão no campo e o Neymar no... Lógico que eles vão jogar bem também, mas são esportes diferentes. Para mim, o futebol de antes com o futebol de hoje é diferente. Por isso que também eu discordo frontalmente quando o cara fala esse cara aí não serviria para engraxar a chuteira de... Parece que tudo que é do passado é melhor. Exatamente. E eu começo a ver caras que, quando eu era criança, eu via jogar e na época os caras mais velhos já cornetavam. E aí esses caras que eram cornetados quando eu era mais moleque, ou quando eu comecei a minha carreira, hoje os caras falam, esse cara aí, jogava muito mais do que o de hoje, sabe? Salvo engano, a implementação de cartão pra penalizar os jogadores foi na década de 70. Sim, isso melhorou muito o jogo. Antes o Pelé apanhava... Tem um lance do Pelé que ele dá uma cotovelada no cara, acho que ele toma primeiro uma cotovelada, sim. Aí ele tá correndo pela lateral, ele vê... Não, o Pelé quebrou muita gente, né? Sim. Porque também não era bobo, só eu vou apanhar. Exatamente, E ele era forte fisicamente. Mas você pega, por exemplo, alguns lances de antigamente... Os goleiros, por exemplo. Eu tive essa discussão com o Ronaldo outro dia, que ele ficou bravo comigo. Mas você pega os goleiros de muito antigamente, claro que o Gilmar dos Santos Neves era um grande goleiro, né? Oberdan, Valdir Joaquim de Moraes e por aí vai. Mas os goleiros eram mais baixos, o treinamento de goleiros evoluiu muito. Hoje você vê os batedores de pênalti, os batedores melhoraram muito as batidas. Porque aquela coisa de bater no meio do gol, não, mas entre o meio do gol e a trave, a meia altura, hoje em dia o goleiro pega. Goleiro. O goleiro, por exemplo, quem é que foi? O Fred perdeu um pênalti outro dia na Copa Sul-Americana, ele bateu no cantinho, a bola quase pega na trave, o goleiro foi lá e pegou. Os caras têm uma velocidade, um poder de recuperação, uma explosão, essa é a palavra. É absurda, cara. Sim. E aí você vê, de repente, um comentarista mais velho, esse goleiro não engraxava, não servia para colocar a luva no goleiro de... Cara, os goleiros melhoraram muito. Principalmente essas posições. Você não vê mais gol de falta. Será que é porque acabou totalmente a qualidade do batedor ou porque o goleiro que está batendo, tá pegando com muito mais facilidade, tem muito mais rapidez? Eu sei que é um assunto polêmico, mas... e mesmo tecnicamente, hoje em dia o futebol é muito mais difícil de se jogar, cara. Então, não é possível que os médicos de hoje façam o trabalho deles melhor por uma questão tecnológica do que os de 80 anos atrás. Né? Os engenheiros tenham evoluído, os jogadores de vôlei tenham evoluído, Exatamente. Os jogadores de tênis, as ginastas. Né? Outro dia o Ricardo Amorim colocou no Instagram uma prova de ginástica na década de 50, na década de 60. Parece brincadeira de aula de ginástica da escola hoje. Então, tudo evoluiu, menos o futebol. Só os jogadores de futebol que hoje são uma porcaria... Os zagueiros de hoje, cara. Os zagueiros jogam muito. Exatamente. Os zagueiros bons precisam saber com a bola no pé, tem que saber dar o primeiro passe. Então, eu acho que... não estou dizendo que antigamente só tinha perna de pau. Claro que não, mas as coisas vão mudando. Antigamente você tinha mais espaço para fazer as grandes jogadas e você também tinha menos preparo físico, você tinha a bola mais pesada. Então tinha um monte de coisa que atrapalhava e tinha um monte de coisa que favorecia. Então os grandes jogadores de hoje jogariam no passado de uma outra maneira, com menos explosão, com menos velocidade, com menos força física. E os grandes jogadores do passado jogariam bem hoje, fazendo provavelmente a metade do número de gols que fizeram na época, porque iam ter muito menos espaço para fazer esses gols, né? E jogos também, né? Então, assim, total. Eu acho muito legal
você falar tudo isso, porque eu acho que uma característica de muitos jornalistas esportivos, né? Eles são muito saudosistas. Exato. Eu também sou, mas eu tento ser saudosista de uma maneira mais realista. Exato, cara. você é realista, você sabe valorizar o que passou, sabe? Então a gente tem que valorizar o que passou, porque história, cara, é legal. A gente vai contar pros nossos filhos que a gente viu tal cara jogar, você conta pros seus, e assim por aí vai, são gerações, né? E a gente fica apegado com aquilo. Claro. Mas a gente tem que entender que as coisas evoluíram, cara. Hoje é um esporte que, taticamente, cara, é muito louco você ver antigamente como funcionava. Você, por exemplo, pega o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro. Daquele time, hoje não seria campeão brasileiro, pela maneira que jogava. Sim, que era, sim, mudou. Cara, muita bola longa, só bola aérea, era um time com poucas variações táticas. Assim, por mais que o Muricy fosse um baita treinador... E um time que defendia muito bem pra época. Lógico que seguiria defendendo bem hoje, mas hoje os times... Quase todos se defendem bem como o São Paulo se defendia naquela época. E por isso o Muricy era um grande treinador. É um grande treinador, que agora não tá trabalhando como técnico. Mas ele não é que foi um precursor, mas ele fazia o que todo mundo faz hoje com facilidade. Ele fazia numa época em que os outros técnicos não conseguiam fazer com essa facilidade. Era um time que marcava muito bem. Era difícil. Eu tinha sempre a impressão que você tinha que evitar o primeiro gol do São Paulo. E às vezes o São Paulo estava perdendo o jogo por 1-0 e podia acontecer a virada. Mas quando o São Paulo virava o jogo, acabava o jogo. Acabou. O time não ia conseguir fazer o gol de empate. Era muito raro do São Paulo tomar um gol de empate. Depois, um pouquinho depois, o Corinthians de 2012 na Libertadores tem essa característica. Sim. O Abel Ferreira em Libertadores também dá a impressão que o Palmeiras não vai tomar gol nunca. São defesas absurdas, né? Sistemas defensivos muito sólidos. É difícil imaginar hoje que o São Paulo foi campeão do mundo com Ed Carlos na defesa, cara. Pois é. São coisas que não dá pra entender. Aliás, a gente estava falando agora do Igor Vinícius, talvez não sirva tanto porque é uma contratação, mas vários jogadores da base do São Paulo que a torcida não tem tanta paciência. E aí eu lembro lá atrás, na época em que o São Paulo ganhava tudo, o Ronaldo Luiz era quase um Newton Santos. Então, né? Como que muda, o Jean, que depois jogou Jean, que jogou na lateral do Palmeiras, eu tô confundindo, que jogava com o Hernanes. Sim, o Jean, volante, jogou depois de lateral no Palmeiras. Esse cara, ele nunca foi um craque, mas era o novo Hernanes do São Paulo, porque as coisas davam certo. Sim. Então a molecada entrava e a torcida tinha paciência, tinha carinho. Essa falta de títulos importantes do São Paulo atrapalha também. Eu não acho o Igor Gomes um jogador ruim, cara. Claro, ele teve uma fase bem complicada, que dava um pouquinho de raiva mesmo. Mas ele tem feito bons jogos. Mas na primeira patinada dele, sabe, ontem, tudo bem, não foi uma cabeçada, um cabeceio no cantinho. Eu acho até que a defesa do Cássio não foi tão difícil assim. É que o jogo do Cássio foi tão bom que até aí a defesa no final, que vai meio que ali no cantinho dele, parece uma defesa de outro mundo, a bola do jogo. Mas, cara, não foi um gol perdido, né, pelo Igor Gomes. Mas, o Cássio também tava numa noite iluminada, né? Puta que pariu, nem me fala. Nossa senhora. Talk Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá.